Oi, boa noite a todos. Eu me chamo Verônica e hoje estamos aqui para conversar sobre o tema da esperança. Nós do Espaço Hamed nos encontramos aqui toda sexta-feira, cada vez um palestrante, em que nós debatemos alguns temas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a circunstância e a perspectiva da esperança, tão valiosa, desde sempre, mas mais do que nunca fundamental. De início, eu vou saudar o nosso mentor, toda a equipe espiritual de assistência do Espaço Hamed, que nos permite o trabalho que nós realizamos na casa, os diversos trabalhos que vocês podem ter acesso a maiores informações acessando aqui mesmo no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre esperança. E de início, eu quero começar com um texto do Paulo Freire. Paulo Freire, um educador fundamental da nossa história, e ele já é desencarnado, mas sempre tão atual e fundamental. E é com ele que eu inicio a palavra hoje, quando ele diz: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Por que eu inicio com esse texto? Porque aqui estabelece-se uma separação fundamental e que dentro da gente acontece com alguma frequência essa confusão, né? De quanto a esperança, ela é tomada como um verbo passivo. Então, quando eu estou na condição de esperança, eu tenho que vislumbrar, pensar coisas boas, positivas, mas me coloco por vezes numa condição de que a esperança, ela tem algo de uma espera, eu preciso aguardar. E não é disso que a gente está falando. Quanto fazer esta associação, equivaler esperança à espera, a aguardar, nos coloca num lugar passivo e até mesmo estagnado em relação ao nosso percurso aqui na Terra. A necessidade de se lembrar do esperançar enquanto um agir. Então, diante dos meus propósitos, das minhas vontades, dos meus desígnios, o que me é possível? De que forma eu posso agir? Porque a condição do eu gostaria muito, tem uma frase que todos nós já proferimos ou já ouvimos com certeza inúmeras vezes, se Deus quiser. E sim, existe um elemento nessa frase que eu entendo como: se a espiritualidade entende que aquilo faz sentido, que está no meu caminho, eu conto com uma contribuição energética para. Mas esta perspectiva do se Deus quiser, eu estou atribuindo uma responsabilidade e um compromisso à figura divina quando, em essência, ele está me ofertando meios para que eu possa realizar. Talvez não os meios que eu gostaria, não os meios que idealmente eu estabeleci que me seriam necessários para, mas olha, de início eu diria: só de você estar encarnado, numa condição de saúde que te permite articular, se movimentar, realizar, a gente já está em posse de vários elementos para
viabilizar ou pelo menos para movimentar algo na direção desse esperançar que é dinâmico, que é atuante. E talvez, diante da complexidade daquilo que se busca e do que se quer, o entendimento de que é um caminho. Então, eu não vou conseguir de pronto fazer algo para acessar meu objetivo. Mas qual é a construção possível? Quais são os passos que eu precisaria ter? E tudo isso que eu estou falando, eu entendo que é um conhecimento sabido, né? Que nós temos que nos movimentar, que a gente tem que atuar na direção do que gostaríamos, no processo de renovação, de transformação. Mas por que será que a gente é tão negligente nesse processo? Por que passamos, por vezes, períodos sem nos olharmos e considerarmos o que em nós merece renovação, mudança, transformação? A esperança, ela me lembra que eu preciso mudar. Ela me lembra do que eu quero de diferente. Mas como eu associo a esperança a um processo de renovação? Quais são os movimentos que eu posso ordenar dentro de mim que me deem meios ou pelo menos alguns passos para me mover na direção dele? Eu gosto muito do exemplo da natureza, porque ela é dotada de uma sabedoria e ela está sempre se renovando. Quando a gente olha para uma árvore, então considerando as épocas do ano, em determinado momento as folhas caem, mais adiante as folhas crescem, flores nascem, algumas árvores vão ter frutos e novamente essas folhas caem. Então existe um processo de renovação constante. Por onde a gente olha, a vida está acontecendo, está se transformando e está renovando, mas num ato, num movimento, num dinamismo. O que faz a gente pensar que basta eu esperançar sentado na minha cadeira que a vida vai se movimentar? Será que não estarei sendo eu muito complacente ou permissivo comigo? Recentemente passamos aí pelo final do ano e a gente celebra o ano novo e diz da mudança. Olha, pode ser só a mudança de um dia para o outro ou pode ser a possibilidade de uma renovação. Mas para que a renovação aconteça, é preciso que algo em mim se comprometa com a mudança. E se comprometer com a minha mudança não é só esperar que o externo viabilize meios para eu realizar algo, mas é também me comprometer com o que eu tenho para oferecer com essa minha mudança. Qual é o meu compromisso? E aí, cada um vai avaliar a sua perspectiva, os seus anseios e qual é a mudança, por vezes, física que a gente busca e que é relevante, estamos encarnados, contamos com o nosso corpo, precisamos zelar, por vezes precisamos ter atitudes para transformar, fruto de um adoecimento, de algum comprometimento. Mas vamos falar aqui também da transformação espiritual. Como é considerar esse elemento? Hoje em dia a gente tem uma série de religiões, cada uma realizando o seu trabalho, algumas disponibilizando espaços de cuidado, de passe. Isso é valioso, mas quanto nesse processo aqui que eu estou dizendo de sair da espera e ir para a transformação, eu vou a um lugar, eu sou assistido, eu recebo uma palavra de acolhimento, eu posso receber um passe de tratamento,
muito agradecida àqueles que se disponibilizaram. Mas vocês percebem que isso é uma ferramenta, um auxílio para eu me sentir melhor e diante disso poder mover na direção do que eu gostaria. Porque esse fluxo do não me sentir bem e diante disso atribuir que alguém faça essa assistência e esse cuidado comigo, mais uma vez eu estou me colocando numa condição de espera, onde o outro está dotado da capacidade de cuidar do que eu preciso. E sim, a assistência espiritual, ela é muito valiosa, mas ela é um meio de nos auxiliar no nosso processo. Porque do momento em que eu fui assistido, mas posteriormente eu retomo para uma condição de passividade, de estagnação, o campo energético, a situação que me envolve, retoma. Por que ela vai dissipar se o meu pensamento e a minha energia segue nesta mesma condição? Qual é a possibilidade de uma mudança, de uma renovação? À medida que eu também trabalho e me autorizo com novas ideias. A nossa mente ela é de uma potência e ela tem essa capacidade realizadora, mas ela também, diante de algumas ideias mais destrutivas, mais aprisionantes, é capaz de levar a gente a lugares muito difíceis. E o conhecimento, a assistência ajuda, mas é preciso um compromisso ou alguma responsabilidade com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vibra. Esse processo de transformação, ele é complexo, ele é gradativo, mas tá aí algo que a gente pode começar o quanto antes. Então, quando eu me ver envolto de ideias depreciativas, julgadoras, que me limitam, como é tentar interromper esse fluxo de pensamento e falar: opa, o que eu pretendo com isso daqui? Aonde esse fluxo me leva? E aí peraí, diante dessa situação, o que me cabe, efetivamente o que eu faço, ou não é para mim, eu preciso me ausentar, faça a sua avaliação. Mas o lugar depreciativo de crítica, tanto seu quanto do outro, ele é um lugar de manutenção e não de renovação. E esse lugar da estagnação, ele é um lugar muito perigoso. A gente vive num mundo onde os quadros, o volume de pessoas que vivem depressões acontece com uma grande frequência. E são pessoas que estão enfrentando reveses, algumas com muita energia na direção da mudança, do romper com padrões, de procurar ajuda. Claramente, viver uma situação depressiva não é uma escolha, nem foi fruto de uma incapacidade. Um limite se deu. Assim como você pode viver um adoecimento de algum órgão, a depressão também pode acontecer diante de alguma dificuldade, de alguma vivência mais agressiva, mais dura de processar. Tá, você reconhece, pede ajuda, vai buscar ajuda da forma que lhe fizer mais sentido, seja espiritual, psicoterápica, médica. Existe uma rede de apoio hoje no mundo acontecendo. Mas diante disso, à medida que você conta com esse suporte, observa também o que em você precisa se movimentar.
o que daquilo que te é dito, daquilo que você tem ouvido, conversado, é um suporte, mas fundamentalmente é preciso da sua ação, do seu movimento. Não precisa ser grande, pode ser pequeno, sutil. Aliás, melhor pequeno e constante do que grande e difícil de sustentar. Mas todos esses suportes são auxílios para que aos poucos ganhe-se alguma possibilidade, algum esclarecimento para movimentar ideias, para que possamos considerar possibilidades, possamos ver caminhos. Eu entendo que uma das piores coisas que pode nos acontecer é quando a gente perde a esperança. Quando se perde a esperança, vive-se uma condição de muita estagnação. Porque a perda da esperança te faz acreditar que nada pode ser feito e nada pode ser mudado. E eu não sei a realidade de cada um, sei que todos temos reveses, mas o que eu tenho para dizer é que diante das nossas dificuldades, possamos olhar para o que nos é possível esperançar, o que nos é possível movimentar na direção de uma renovação daquilo que nos faz mal, que nos maltrata. Ah, Verônica, eu não tenho fôlego para isso. Então, como é trabalhar a humildade, a flexibilidade, de modo que você procure alguém que possa te auxiliar? Ou eu não sei muito bem como fazer isso, o que eu tenho, como é conversar, compartilhar, enfim, cada um vai olhar para dentro de si para entender o que pode estar estagnado ou o que resiste em renovação, para considerar um movimento, um cuidado possível para consigo, porque quando a gente perde a esperança, a gente fica tomado de uma energia muito densa, muito pesada, porque do momento que não se espera nada de melhor com a vida, isso aqui vira um grande passar de dias. Quando a gente veio para cá, mesmo que nosso espírito saiba e a nossa consciência ainda não tenha claro, para realizar muitas coisas. Ainda que nós não tenhamos clareza, algo em nós sabe do caminho, da busca, das vivências que a gente se propôs ter aqui. Então, abrir mão dessa perspectiva para deixar com que os dias simplesmente se repitam é um desperdício de tempo, quando a gente pediu muito para ter esse espaço e esse tempo, ainda mais num momento como esse, de transição, de mudanças. E hoje a gente vive uma situação, né, para além da falta de esperança individual, a gente vive uma condição, até por conta dos aspectos da pandemia, fala-se muito em futuros ceifadores ou problemas graves que a gente vem a ter no planeta, de novas pandemias, de questões como falta de água, falta de luz. A gente não sabe. Mas por que mesmo que a gente vai viver em função disso? Por que a gente vai ficar antecipando o que pode acontecer no caminho? A gente nem sabe se a gente está vivo amanhã. Investe-se muito tempo nesse pensamento, nessa perspectiva apocalíptica e perde-se em reflexão e possibilidade no hoje. Caso isso venha acontecer, não me parece que vai ser num lugar punitivo, de caos, de término. Pelo contrário, se estamos num momento de transição planetária, caso venhamos a viver um revés, é no sentido de aprendizado e de desenvolvimento. Então, vamos esperançar
no nosso plano individual e também vamos esperançar no sentido do nosso planeta, que também está em transição, mas não no sentido de desordem, mas no sentido de transformação. E por algumas vezes, transformações trazem mudanças, ainda que naquele momento a gente não consiga entender. Enfim, é um tema que a gente poderia se estender, porque ele é de fundamental importância para a nossa encarnação. Mas eu encerro aqui sugerindo que cada um faça um movimento de pensar na direção do que tem esperançado, na direção do que gostaria de esperançar, porque a esperança é um verbo ativo. E assim a gente encerra a nossa conversa de hoje e eu quero agradecer a presença de todos, um beijo carinhoso e uma boa noite.